Eu acabei de tomar banho, dá pra perceber, né, inclusive lavei meu cabelo. E talvez não seja o melhor cenário, não seja o melhor look, eu nem tô arrumada. E afinal esse é um dos motivos que me impedem, muitas vezes, de fazer o que eu quero, de gravar as coisas que eu quero e postar da forma que eu quero. E eu vou te contar um pouco mais nesse vídeo. Bom, pra quem tá chegando aqui agora, se você não sabe, eu sou formada em marketing, sou mãe de 3 filhos e empreendo há mais ou menos 10 anos. E quando eu comecei, eu sempre gostei, na verdade, né, de produzir conteúdo, de me comunicar. Desde criança muito comunicativa, aquela criança que falava muito, que dava trabalho para a mãe, sabe. Até acreditava que ia ser jornalista, atriz, dançarina do Faustão, alguma coisa assim, que tivesse a ver com expressão, com comunicação. E em paralelo também sempre gostei muito de moda, de me arrumar, de me vestir bem. Gostava de coisas caras. Uma diva, né, gente. E quando eu cresci, me tornei mãe e comecei a empreender, a primeira acesso ao empreendedorismo que eu tive foi com marketing direto. Só que eu não tô aqui para contar a minha história. Minha história já tem um vídeo lá no meu canal. Então se você não me segue, começa a me seguir agora e tem lá um pouco mais sobre a minha história, como tudo começou. Se você estiver me vendo por outra plataforma que não seja o YouTube, eu vou deixar o link do meu canal aqui na descrição desse vídeo, para vocês seguirem e conhecerem também um pouco mais. Bom, então quando eu comecei a empreender, o primeiro acesso que eu tive foi com o marketing direto, e muitas das vezes eu não estava na linha de frente, eu estava acompanhando o meu marido. Só que eu fui aprendendo várias habilidades só de estar com ele, né, ao lado dele ali, em eventos, treinamentos. Então, na pandemia, que foi quando eu abri uma loja de roupa, que eu decidi empreender sozinha pela primeira vez, eu comecei a criar conteúdos, a editar vídeos. Eu vi uma possibilidade de realmente me diferenciar das demais lojas, porque eu tinha essa habilidade. E aí na pandemia foi quando eu me destaquei e comecei a estudar sobre um pouco mais sobre marketing, sobre outras coisas, mas no final de 2023, se eu não me engano, foi quando eu decidi fechar a loja e comecei a exercer a profissão de social media. Como social media eu atendi vários clientes e logo de primeira, assim, já foi algo que me trouxe muita experiência e renda também. Só que enquanto social media, eu fazia várias outras coisas. Editava vídeos, criava artes, além da estratégia de criar conteúdo, ajudava muitas das vezes ir pessoalmente no meu cliente para gravar. E foi aí que eu comecei a me ver como uma agência de marketing. E enquanto agência de marketing, eu sempre trabalhei também o meu perfil pessoal. Afinal, era dali que vinham os meus clientes e era o que eu já estava acostumada a fazer. Então, era muito mais fácil postar no meu perfil, enfim. E no meu perfil pessoal, eu divulgava muitas dicas, falava muito, na verdade, né, sobre empreendedorismo. E aí eu comecei, quando eu me vi, já a dar dicas para as pessoas de como empreender, porque afinal, eu era uma mãe de 3 filhos, empreendendo, e as pessoas ficavam, meu Deus, como ela dá conta. E sério, gente, naquela época, pra mim era muito óbvio, tipo, eu sou mãe, mas não tô morta, então empreender pra mim é só mais alguma coisa. Só que nessa época era fácil pra mim, por quê? Porque eu não precisava da minha renda pra sustentar a casa, né, tinha o meu marido, então assim, eu empreendia sim, mas não era aquela coisa: "Meu Deus, eu preciso fechar 5 clientes, eu preciso bater essa meta, não sei o quê". Não, era uma coisa esporádica, né, sem pressão, além da autocobrança que eu sempre tive em tudo que eu faço, né. Mas aí, até que veio, né, a necessidade de ser a renda principal da minha casa. Nossa, agora eu entendo por que que as pessoas ficavam abismadas de como dar conta de empreender e cuidar, né, das crianças com 3 filhos pequenos. E aí as coisas começaram a ficar mais difíceis, mas eu amo desafios e eu adorava tudo aquilo que eu estava vivendo, né. Só que, voltando ao meu perfil pessoal, eu criava conteúdo e tinha, né, também essa pressão da galera, os gurus do marketing, falar sobre como que você faz o seu trabalho, mostrar um pouco mais, né, o famoso posicionamento, veio essa expressão do posicionamento.
E eu já tinha um posicionamento na internet, só que eu queria mais. E esse mais seria o quê? Fazer o que as pessoas estavam fazendo. E aí veio a ideia do projeto do podcast. Montei o podcast, o Fala Boss, tive essa ideia, estruturei junto com uma amiga, ela também queria fazer o podcast dela, e aí encontramos, né? Ela, na verdade, encontrou uma empresa que faria por um preço bem legal e a gente poderia dividir. Feito, pagamos, fechamos negócio, convidei as minhas convidadas para o primeiro podcast, gravei 2 episódios, mas não me entregaram no prazo. E eu, como uma boa marqueteira, divulgando nas minhas redes sociais que o podcast ia sair, não sei o quê. Inclusive, olha só, que aqui a gente não faz qualquer coisa não, né? Quem me acompanha na internet sabe, né? Fiz as xícaras dos meus convidados, inclusive tem um monte ali no meu armário. E fomos gravar, tudo mais, até que depois que gravou, demorou a entregar. Se eu não me engano, a gente gravou em outubro e o podcast era para ser lançado em novembro, no Dia do Empreendedorismo Feminino, inclusive, se eu não me engano, é dia 20 de novembro. E ele não entregou a tempo. Tudo bem, falei, não, tá tudo bem, não tem problema, é só uma data. Até que depois, em janeiro de 2025, agora eu não vou lembrar, gente, eu sou meio ruim de datas, tá? Agora eu não vou lembrar, mas em janeiro do ano seguinte, ele entregou. E quando eu fui assistir, tava muito ruim o material, mas muito ruim mesmo. E eu falei, não, não vou postar uma coisa dessa, não sei o quê, fiquei puta da vida. E, resumindo o rolê, os caras sumiram, falaram que o podcast ia fechar, aí a gente falou que queria o nosso dinheiro de volta, eles falaram que ia devolver, aí depois falaram que tinham vendido o podcast, que uma outra pessoa ia assumir, que a gente poderia usar para gravar de novo, não sei o quê. Nos empolgamos novamente, até isso não aconteceu. Bom, por conta disso, eu desisti desse projeto do podcast. Por quê? Porque eu queria uma super produção, eu queria uma super pauta, eu queria, sabe, o melhor. E como eu não tinha mais condição de pagar pelo melhor, eu falei: "Deixa isso pra lá". Aí, como eu tenho todo, né, o equipamento, luz, câmera, microfone, gente, falei: "Meu, vou fazer o podcast eu mesma aqui. Sei editar, é fácil, não sei o quê, tal, tal, tal". E voltei a postar nas redes sociais que o podcast ia voltar, o Fala Boss e bá-bá-bá, bá-bá-bá. O que que aconteceu? No dia a dia eu ficava pensando em várias coisas. Primeiro, porque eu queria que fosse um podcast com convidados. E eu falei: "Como é que eu vou receber as pessoas nesse ambiente que eu tenho hoje?". E, gente, a gente tá falando do meu escritório e, tipo assim, meu escritório é lindo, mas eu achava que eu precisava de uma TV, toda aquela estrutura, sabe, de podcast antigo. Precisava de uma TV, precisava daquele microfone de mesa e bababá. E aí eu ia postergando as coisas, por conta que eu sempre colocava uma desculpa de que: "Ai, porque eu não tenho isso, eu não vou fazer, porque eu não tenho aquilo, eu não vou fazer". E até hoje, eu deixei de fazer o podcast por conta disso. Só que ontem eu dormi pensando. Eu falei assim: "Gente, é tão simples, né?". Eu mesma falo isso pro meu cliente, é só colocar a câmera e falar, porque a gente corta o que você falar de errado, a gente corta o que você gaguejar, a gente mexe nisso, a gente faz uma edição e eu não faço isso pra mim. Pois é, em casa de ferreiro, espeta de pau. E aí eu dormi ontem pensando e eu falei: "Cara, amanhã eu vou acordar, eu vou abrir essa câmera e eu vou começar a hablar, hablar". E cá estou eu. Aí falei: "Vou acordar mais cedo, me arrumar e tudo mais". Não consegui acordar cedo, inclusive perdi o horário da escola das crianças. Nossa, meu Deus, realmente, gente, a vida não é perfeita. E você é falho, só que isso não te faz menor que ninguém, nem pior que ninguém, entende? No dia a dia é difícil lidar com isso, né. E aí eu falei: "Ah, vou secar meu cabelo, vou me maquiar", putz, já é 9 horas, as demandas já começaram a aparecer, pra vocês terem noção, já fiz reunião com o cliente hoje de manhã, alinhamento rápido via celular, ali pra alinhar algumas coisas, depois fui tomar banho, eu falei: "Agora eu vou secar o cabelo, vou fazer uma maquiagem", e eu falei: "Cara, até eu fazer isso já vai dar 10h30, e aí?". Vou levar das 10h30 até 11 horas pra gravar, já tem que fazer comida, já perdi, sabe. E aí já fui pensando, eu falei: "Quer saber? Vou gravar assim mesmo, a vida como ela é".
Então, esse é o episódio 1 do podcast ou do audiocast Fala Boss, onde eu vou trazer para vocês coisas do cotidiano, coisas do dia a dia, dificuldades, dicas de empreendedorismo, talvez, pautas relevantes, o que eu achar que é legal, eu vou trazer aqui para vocês. E eu conto com você para engajar, para compartilhar, para interagir, para agregar. De repente, você quer vir aqui gravar comigo? Pode vir. Eu só decidi fazer e dessa vez postar. É isso.